2 anos e meio depois do início da guerra sob invasão do Kremlin contra a vizinha Ucrânia, as autoridades russas parecem cada vez mais convencidas de que a vitória final de seu país é inevitável. Isso pode ser porque a tão esperada contraofensiva ucraniana do ano passado acabou fracassando em grande parte, falhando em expulsar a Rússia das partes do leste da Ucrânia que ela conseguiu tomar. Ou talvez seja porque a próxima eleição americana e o ímpeto político de Donald Trump podem provocar uma mudança sísmica no apoio dos Estados Unidos à luta da Ucrânia. Seja qual for a causa, essa sensação de momento levou o Kremlin a rejeitar recentes propostas de paz ucranianas e a estabelecer elementos primordiais como pré-requisitos para quaisquer negociações com Kiev. Mas o triunfalismo de Moscou mascara uma realidade mais séria. Por quase todas as medidas empíricas, a guerra de escolha da Rússia provou ser ruinosa para o Kremlin em todos os aspectos. Mais imediatamente, aos próprios avanços no campo de batalha de Moscou, ou a falta deles. Ao contrário da retórica oficial, o exército russo não está avançando na Ucrânia de nenhuma forma significativa. Desde o início deste ano, autoridades ucranianas confirmaram que os esforços militares redobrados da Rússia renderam a ela menos de 1% do território ucraniano adicional, e no total ela ainda controla menos de 18% de todo o país. Mesmo esse ganho insignificante, no entanto, teve um custo extremamente alto, tanto financeiro quanto de pessoas. Somente entre janeiro e abril deste ano, a guerra na Ucrânia causou quase 83 mil baixas russas, e até o final do ano, estima-se que Moscou possa perder mais 1/4 milhão. Se isso acontecer, o total de perdas sofridas pela Rússia desde fevereiro de 2022 chegará a impressionantes 690 mil pessoas mortas, segundo dados do Ocidente. A título de comparação, esse total macabro é quase 50 vezes o número de tropas soviéticas mortas durante a desastrosa ocupação do Afeganistão pela União Soviética, que durou uma década, de 1979 a 1989. Com base nas circunstâncias atuais, de acordo com o vice-presidente sênior do Conselho de Política Externa dos Estados Unidos, Ilan Berman, a Rússia já perdeu a guerra na Ucrânia. Em outras palavras, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apostou as perspectivas de grandeza militar de seu país e de seu status renovado de grande potência, quase que inteiramente em sua conquista da Ucrânia. Enquanto isso, a guerra da Rússia piorou significativamente sua posição estratégica geral. Autoridades do Kremlin alegaram que sua guerra contra a Ucrânia é uma consequência natural de anos de invasão da OTAN na periferia da Rússia. Mas a agressão de Moscou não deteve a aliança, longe disso. Há apenas alguns anos, a confiança no bloco estava em um nível decididamente baixo, e mesmo no continente em que foi fundada, a OTAN era vista por muitos países como cada vez mais obsoleta e com grande aversão nos altos investimentos para atingir os 2% do PIB recomendados pela aliança. Não é assim agora. A guerra na Ucrânia deu novo fôlego à missão e às atividades do bloco militar. Desde o início do conflito, a OTAN aumentou seu ritmo operacional, melhorou a interoperabilidade da aliança e expandiu sua área de operações militares. Ela também acolheu 2 novos membros, já que a Suécia e a Finlândia abandonaram sua neutralidade de longa data para a proteção da defesa coletiva. E isso trouxe a aliança substancialmente mais perto das fronteiras da Rússia em termos físicos, precisamente o oposto do resultado supostamente buscado por Putin ao lançar a guerra em primeiro lugar na Ucrânia. Outras mudanças também estão em andamento. Na era pós-Guerra Fria, virou moda pensar na Europa como uma potência pós-militar, um bloco que perdeu tanto a capacidade quanto a vontade de se defender, confiando em vez disso na diplomacia e no engajamento econômico para permanecer relevante. Nos últimos 2 anos e meio, no entanto,
essa tendência sofreu uma reversão significativa, pois o imperativo de defender a Ucrânia deu início às conversas europeias sobre o aumento da produção de defesa e a necessidade de uma base industrial de defesa real, robusta, forte para enfrentar as demandas de uma guerra. O laboratório chamado Ucrânia trouxe algumas experiências importantes: o uso de armas de defesa antiaérea de várias camadas contra mísseis e foguetes russos. Com isso, muitos na OTAN perderam brevemente o medo das armas nucleares da Rússia. Mas é claro que esse tema exige muita cautela e discussão. Mas talvez isso afaste qualquer ampla vantagem da Rússia no quesito uso de armas nucleares. Outro ponto interessante é a falta de ação de Putin e de seus líderes, que ameaçaram por diversas vezes o uso de armas nucleares, caso a linha vermelha fosse rompida. Vimos que essa linha imaginária foi rompida por diversas vezes pela Ucrânia e pelo Ocidente, e nada foi feito até então. Autoridades e simpatizantes russos podem estar entusiasmados com a possibilidade que uma nova administração republicana em Washington possa em breve tornar a vida mais difícil para Kiev e a conquista mais fácil para o Kremlin. Isso pode acontecer, embora um segundo mandato de Trump não deva necessariamente ser visto como persuasivo contra a Ucrânia. Isso porque, na minha análise, se os planos de Trump falharem, não há nada o que fazer a não ser aumentar os gastos em prol da Ucrânia. E Trump é diferente de Joe Biden. Algo muito grande pode acontecer. Seja qual for o resultado político em Washington, a realidade para a Rússia permanecerá a mesma. A desventura militar de Vladimir Putin custou caro ao país, tanto em termos estratégicos quanto humanos. Autoridades em Moscou pintarão esse resultado de forma mais otimista. Com Trump ou não, na Casa Branca, os Estados Unidos têm muito a ganhar com a Ucrânia e a Ucrânia tem muito a ganhar com os Estados Unidos. Finalizando então as previsões de William Berman, para os próprios russos, o conflito na Ucrânia não deve ser contado com uma vitória, não importa quantos propagandistas, os simpatizantes, apoiadores, políticos e os líderes da Rússia tentem distorcê-lo. Quer continuar assistindo minhas análises e documentários aqui no canal? Então apoie o meu trabalho comprando as minhas camisetas e produtos da loja oficial do canal, umapenca.com/área-militar, pois dependo da loja para trazer mais vídeos para vocês por causa dos strikes do YouTube.